Olá, Olá, boa tarde, boa Catarina. tarde. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E por aí também? Também, tudo bem. Está bem? Obrigada. Boa. Olha, obrigada por teres aceito este convite, por estarmos aqui Ah, um bocadinho a conversar. sim. Eh, Obrigada eu pelo convite. antes de mais, queria talvez que te apresentasses um bocadinho, que me explicasses quem é a Catarina e o que é este Sim. mundo indefinido. Ok, então, como disseste, eu chamo Catarina, não é? Eu tenho um projeto chamado Mundo Indefinido que está relacionado com o mundo das viagens, porque é assim uma das minhas grandes paixões é viajar, é uma coisa que eu adoro mesmo muito. E o projeto, ele na verdade começou como um blog, que no início nem sequer tinha nada a ver com viagens, era onde eu escrevia textos de ficção, mas depois, em 2015, fiz um Interrail, que é uma viagem de comboio pela Europa, e decidi, ok, vamos partilhar um bocadinho sobre esta minha experiência, e a partir daí começou então a minha partilha sobre as viagens que eu vou fazendo. Depois, à medida que o tempo foi passando, o projeto foi tendo assim algumas modificações ligeiras, digamos. Ele continua a ser sobre viagens, continua a ser a minha perspectiva pessoal sobre as viagens que eu vou tendo, mas eu entretanto achei que a minha perspectiva não era suficiente, porque é muito minha, não é? E todos nós temos maneiras diferentes de ver as coisas. Então acabei por criar o ano passado um podcast sobre viagens também, onde falo com outras pessoas sobre as suas experiências e assim já não tenho só a minha perspectiva, certo? Muito bem, ok. Pronto, Eu, e eu diz. vi, eu vi, Catarina, no Mundo Indefinido, vi que tu Sim, falas em viagens sustentáveis, não é? sim, Uma forma sim. de viajar sustentável. O que é que podes-me explicar um bocadinho qual é essa perspectiva tua da Sim, viagem? sim, sim. Era por aí que eu depois ia continuar, porque é assim, eu durante muito tempo a minha forma de viajar, como não tinha assim muito dinheiro, era ver pelas coisas mais baratas, não é? Portanto, dormir nos sítios mais baratos, apanhar os transportes mais baratos, a perspectiva era muito essa. E depois foi mais ou menos, foi em 2016, na verdade, quando eu fiz o Transiberiano, que é assim uma mítica viagem de comboio pela Rússia, passei pela Mongólia e pela China, e quando estava na Mongólia acabei por ter uma experiência que eu achava que queria e depois quando estava lá fiquei assim um bocadinho, será que era mesmo isto que eu queria? Que foi o quê? Eu estava a andar de camelo. O que para mim, isso era assim uma coisa que era fantástica, andar de camelo parece assim espetacular. Só que qual é que era o problema? Aqueles camelos que estavam ali à minha frente tinham, para já, eles estavam todos seguidinhos. Nós éramos um grupo e os camelos estavam todos presos uns aos outros e tinham assim uma espécie de um pau no nariz, e era a partir daí que eles depois eram puxados, estás a ver? E eu ao estar ali eu comecei a questionar um bocadinho as experiências que eu estava a ter, sabes? E toda aquela questão de se calhar tenho de pensar um bocadinho melhor nas experiências que eu quero ter. E foi por aí que depois surgiu este meu interesse por viajar de forma mais sustentável, mais responsável e tendo em conta o impacto que nós temos no planeta como um todo, não é? Nas outras pessoas, nos animais, em tudo isso. E por isso a minha perspectiva de viagens mudou muito com essa experiência que eu tive lá na Mongólia e a partir daí comecei então a tentar procurar um bocadinho mais sobre formas diferentes de viajar, como podemos reduzir o nosso impacto ambiental e como podemos ter um impacto muito mais positivo nas comunidades que estamos a visitar. E é essa a tendência que eu quero partilhar agora. Ok, muito bem. Sim, porque eu percebi que além dessa sustentabilidade ambiental, há muito no teu trabalho uma ideia de respeito também pelos países que visitas Sim, e sim, sim. tentativa de entender e de participar quase na vida das pessoas que tu conheces. Sim, porque eu acho que é muito importante porque a sustentabilidade para mim não é apenas ambiental. Nós temos a sustentabilidade económica, por exemplo, isto significa o quê? Que quando nós vamos para um país qualquer, não vamos ficar naqueles hotéis de bandeira, sabes? Mais conhecidos, por exemplo, não vou dar aqui sem dar nomes, mas pronto, assim, grandes cadeias Sim, porque eu não internacionais. me quero chatear com ninguém. Exato, exatamente. Imagina, as grandes cadeias internacionais, muitas vezes, claro que sim, porque muitas vezes estão a empregar pessoas dos locais, mas depois a maior parte dos lucros não vai ficar lá, Claro. certo? Por isso eu acabo por preferir experiências onde fico com famílias locais ou pequenos alojamentos, bed and breakfast, coisas assim mais próximas da comunidade. O mesmo é válido, por exemplo, quando escolhemos, lá está, as nossas coisas que vamos fazer, as nossas atividades, mas também mesmo a nível de lembranças e souvenirs que trazemos. Eu estava, deixa-me só contar aqui uma história, desculpa, eu falo muito, se eu falar muito interrompo-me sempre que Força. quiseres. Eu em 2017 vivi no Canadá e eu ao longo dos meses fui comprando pequenas lembranças, tanto para a minha casa como depois para oferecer a algumas pessoas e eu não queria estar a comprar tudo de uma vez, então fui comprando ao longo do tempo em que fiquei lá.
E eu deparei-me com um grande problema, é que eu estava no Canadá, eu estava a querer comprar coisas produzidas lá, mas quase nada era feito lá, sabes? Vinha quase tudo da China, da Indonésia, que não tem problema nenhum se nós estivermos nesses países, Claro. mas para mim não fazia muito sentido eu estar a comprar uma coisa no Canadá que não tinha sido feita lá. Okay? Portanto, toda esta coisa foi assim uma grande mudança de perspectiva e não é fácil, sabes? Não é fácil, dá algum trabalho, mas pronto, eu acho que acaba por valer a pena no final. Ok. Normalmente, Catarina, viajas sozinha? Não, eu costumo viajar com mais uma pessoa, mas tive várias viagens sozinha que fiz, sim, sim, sim. Mas com mais uma pessoa que partilha exatamente o Sim, mesmo, sim, a sim, mesma vontade ou a mesma ideologia de viagens, digamos assim. exato, sim, Ok, exatamente, muito bem. sim. E diz-me uma coisa, como é que nasce esta paixão da viagem? Há muito, falaste-me no Interrail de 2015, mas provavelmente Sim, já havia aí qualquer coisinha antes. já. É assim, eu comecei a viajar muito pequena com a minha mãe e eu acho que vem tudo daí. Eu culpo-a, digamos assim, É uma boa culpa. desta, exato, desta minha paixão pelas viagens. Nós nunca fizemos, assim, viagens internacionais, por exemplo, fazíamos muitas viagens de carro. Fazíamos muitas viagens de carro cá em Portugal e fizemos uma viagem de carro quando, deixa-me cá pensar, eu tinha 11 anos, fomos até Paris de carro e demos assim uma volta enorme. Imagina, estávamos em Lisboa, descemos até o Algarve, fizemos a costa toda, Uau. fizemos a costa toda de Espanha, assim, entramos e depois então é que fomos para Paris. E vem muito daí, vem muito destas viagens com a minha mãe, em que muitas vezes nós tínhamos mais ou menos um destino, mas não era assim uma coisa muito certa, e depois como nós costumávamos ficar em parques de campismo, também não tínhamos de nos preocupar com reservas ou coisas assim, portanto era só chegar e montar a tenda na maior parte dos casos, e vem muito daí. E depois, a minha tia durante muitos anos viveu na Alemanha, então eu durante 2 semanas no verão mais ou menos ia ter com ela também. A minha primeira viagem de avião foi até para a Alemanha para ir ter com ela e depois o meu pai vive nos Açores. Portanto, as minhas férias eram sempre a explorar Portugal com a minha mãe, ia sempre uma semana ou duas para a Alemanha e depois uma semana ou duas para os Açores ter com o meu pai. Portanto, já vem assim desde pequenina. Nada mal essas férias. Sim, sim, mesmo. Ok, muito bem. E agora, então, agora eu ia dizer agora quantas vezes por ano é que tu viajas? Agora 2020 é um ano um bocadinho Pois, diferente, não é? Mas em sim. geral essa paixão das viagens quer dizer o quê? Uma viagem grande por ano, mais do que isso? Sim, a minha ideia era conseguir ter uma viagem grande por ano, mas depois depende um bocadinho da disponibilidade que eu tenha, porque eu também costumo aproveitar, lá está, isto aqui tem outra coisa, mas eu já lá vou, aproveitar um bocadinho os fins de semana e feriados e coisas assim, mas eu depois também comecei a questionar todo o impacto ambiental das viagens de avião para um fim de semana de 3 dias, por exemplo. Se calhar fazia mais sentido outro tipo de viagens mais próximas, em que demoramos mais tempo a chegar lá, porque eu gosto muito de andar de avião, mas de facto a minha forma preferida de viajar acaba mesmo por ser o comboio. A questão é que demora-se muito mais tempo, como é Claro. óbvio. O que, por exemplo, se queremos ir passar um fim de semana a Munique ou a Londres ou a Paris, de comboio já não dá tanto jeito, porque muito tempo é na viagem e depois chegamos lá e estamos só umas horinhas e pronto. Mas sim, eu até antes da pandemia o que fazia era muito isso, tinha uma viagem maior e depois aproveitava assim alguns feriados ou alguns fins de semana para fazer pequenas escapadinhas em algumas cidades europeias. Ok. E viajar dentro de Portugal, Catarina, Sim, é uma, sim. é uma novidade agora por causa da pandemia e do facto de não poder viajar lá para fora? Ou é qualquer coisa que tu gostas de fazer também quando podes ir para outros lados? Sim, não, olha, é algo que eu gosto muito de fazer. Eu todos os anos, mesmo que vá para fora, faço sempre férias cá em Portugal e faço sempre viagens cá em Portugal. É um país fantástico, acho que toda a gente sabe isso, toda a gente que mora em Portugal ou que já esteve em Portugal diz a mesma coisa e tem sempre coisas novas para descobrir e, por exemplo, eu conheço muita coisa, mas falta-me muita coisa também. Em particular, falando nas ilhas, eu nunca estive na Madeira, por exemplo. Nos Açores fui a 3 ilhas, faltam-me todas as outras, e depois mesmo em Portugal continental há muita coisa que ainda me falta. Eu já estive em muitos sítios, muitos deles quando era mais pequena, com a minha mãe, como disse há bocadinho, mas há muita coisa que podemos explorar, é um cantinho pequenininho, mas que tem muitas maravilhas. Portanto, sim, é algo que eu valorizo muito. Eu acho que é muito importante conhecermos o nosso país, seja ele qual for, neste caso estamos a falar de Portugal, porque foi aqui que eu nasci, não é? Mas eu acho que é mesmo muito importante conhecermos o nosso cantinho.
Ok, muito bem. Mas, em geral, tens este hábito de regularmente ir visitar Uhum. uma coisa nova em Sim, Portugal? É? sim, 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 sim. Todos os anos tento ir a um sítio diferente ou a um sítio onde eu já estive, mas sobre outra perspectiva. Ok, muito bem. Então, Sim. realmente um gosto muito grande por viajar Sim. dentro e fora de Portugal. Diz-me uma coisa, Catarina, quando tu fazes estas viagens realmente muito, muito longe, porque estavas-me a falar deste Transiberiano, Sim. que é lá do outro lado quase do planeta, como é que é ser portuguesa nesses países tão longe de Portugal? Como é que tu te sentes, ou como é que as pessoas te veem quando tu dizes que vens de Portugal? É muito engraçado porque há aqui duas coisas. Primeiro, quando eu estou a tentar comunicar, e se eu não falo o idioma, tento comunicar em inglês, não é? E há alguns países onde o inglês não é assim tão forte, quando tu dizes Portugal, com este sotaque assim, muitas pessoas não compreendem. Então eu depois tento dizer, por exemplo, Portugal, assim com um sotaque mais português, e é muito engraçado porque aí muita gente já consegue compreender, Ok. porque nos idiomas acaba por ser mais próximo a palavra Portugal do que o tal Portugal, por exemplo. E em todos os sítios onde eu estive acontece a mesma coisa, e acho que não é só de mim, é comum a vários viajantes. Quando tu dizes Portugal, o que a maior parte das pessoas diz é Ronaldo. E queiram, independentemente, Isso não é um mito, Catarina, é mesmo. não é um mito, é mesmo verdade, é mesmo verdade. Tanto que até posso dar um exemplo. Eu estava na Rússia, estava numa marchutka, que é uma espécie de um autocarro pequenino que faz assim uma viagem com várias pessoas e que vai parando ao longo do caminho. Não tem propriamente assim umas paragens, mas vai parando. E eu estava lá, aquilo estava super cheio, já nem sequer havia espaço para mim, eu até estava sentada no chão. E eu estava lá uma senhora a perguntar-te onde é que eu era, e eu disse, Portugal. E ela disse, Ronaldo, Ronaldo. E eu depois, sim, sim. E ela até disse, Madeira. E eu, muito bem. Muito bem. Foi mesmo, portanto, independentemente do que digamos sobre o futebol, a verdade é que ainda existe muito esta ideia de Portugal e de Ronaldo e é uma projeção muito grande. Acaba por trazer uma projeção muito grande. Depois, para além disso, desse primeiro contacto, acaba por ser, tão longe, o que é que estás a fazer aqui assim tão longe, não é? É muito nessa perspectiva. E depois, já aconteceu uma vez ou outra, que pronto, fica sempre para si um bocado chateada, digamos, que é dizer, mas espera, isso é onde? E depois eu digo, lá de Espanha. E aí as pessoas normalmente já sabem. Dizem, mas não é Espanha, ok? É um país diferente. Mas não foram assim tantas vezes que isso aconteceu. Curiosamente, a maior parte das pessoas sabe Portugal e eu acho que acaba por ser muito por causa do Ronaldo, apesar de tudo. Claro, ele incentivou ali um bocadinho as pessoas a Exato, ficarem curiosas de saber onde é que é sim, Portugal. Às tantas exatamente. essas pessoas acham que Portugal é Madeira, não é? E não perceberam que Pois, é a parte pois, continental. exato, Mas, exato. mas então Mas pronto, mas ele dá-nos realmente sim, uma sim, projeção e exato, não é só um mito, sim, esta história exatamente. de Ronaldo. Sim, e as Ok. pessoas gostam muito de saber que alguém vir de tão longe para o país deles. É assim uma coisa mesmo, uau! E depois eu até tive uma coisa num país que até não está assim tão longe, que foi nos Estados Unidos, porque eu fiz quando estive lá a viver no Canadá, aquilo estava muito próximo dos Estados Unidos, do sítio onde eu estava. Então eu apanhei um barco de Vitória, que era a cidade onde eu estava, para Seattle. E quando eu entrei em Seattle, a senhora, nós temos de fazer a verificação de fronteira, não é? A verificação do passaporte. E a senhora olhou para o meu passaporte e disse: Portugal, é a primeira vez que eu tenho um português aqui, porque não deve haver muitos portugueses a fazer aquela travessia de barco, não é? Muitos devem entrar de avião, ou, enfim, pensei eu. Então ela até foi ao dossiê dela para verificar o que era necessário para eu entrar no país, para ver se eu tinha tudo, se era preciso um visto ou qualquer coisa assim adicional. E ela ficou muito contente porque nunca tinha tido nenhum português a entrar por ali, tinha sido o primeiro e ela ficou mesmo muito contente. Que giro. Que tens às vezes essa reação quando tu estás em Portugal e vês turistas, tens este orgulho também de vez em quando de pensar, uau, de tão longe vieram até aqui. Sim, eu gosto muito, em especial quando tentam fazer um esforço, sabes? Porque é algo que eu também faço, por exemplo, coisas básicas, aprender bom dia, obrigado, essas coisas. Eu gosto muito quando temos estrangeiros cá e eu percebo que são de fora e percebo que vêm de longe e conseguimos falar um bocadinho em inglês ou em francês, enfim, qualquer coisa assim. E depois eles dizem-me algumas coisas em português, eu fico muito contente, fico mesmo, que giro, porque é algo que eu também tento fazer, tentar compreender um bocadinho melhor o sítio onde nós estamos e respeitar os outros. Eu acho que uma coisa tão simples como obrigado, não é? Aprenderes que dizem obrigado e que não dizemos graças, por exemplo, que já me aconteceu também dizerem graças, eu, não! Mas pronto, acho que eu fico mesmo contente porque nota-se que as pessoas têm assim algum cuidado e que têm curiosidade
e isso é muito bom. E sim, eu gosto muito, eu gosto de ter turistas cá, embora eu compreenda que haja algumas questões como em todos os países, não é? Especialmente a questão de alojamentos e etc. Então Portugal, Lisboa em particular, quando começou a ter mais turistas, toda a questão do alojamento local e tudo. Eu ia te fazer exatamente sim, essa sim, pergunta, sim, Catarina, sim. de saber como viajante, qual é o teu olhar sobre realmente este sucesso, não sei se posso dizer esta Pois, moda, mas há assim qualquer coisa, esta vaga de turismo que Portugal conheceu antes da pandemia. Como é que sim. tu vês? Vês com bons olhos esta chegada de turistas? É assim, tudo tem dois lados, não é? Nós temos coisas muito positivas e temos outras que não são assim tão positivas. Como eu estava a referir, esta questão das rendas, por exemplo, Claro. é algo que se nota muito em Lisboa, mas também já aconteceu noutras cidades, já aconteceu em Barcelona, por exemplo, aqui assim tão pertinho, mas que também teve o mesmo problema. De qualquer das formas, eu acho que uma coisa bem pensada é muito bom para a economia do país. Tem é de ter, não pode ser, por exemplo, uma enchente de repente e uma pessoa anda na rua em Lisboa e não ouve falar outra coisa, praticamente não ouve falar português, sabes? Isso é que já começa a ser assim um bocadinho, mas há outras cidades que sofrem do mesmo, isto é um problema conseguirmos gerir, porque isto é um equilíbrio, certo? Entre termos as pessoas cá e serem bem recebidas, que eu gosto muito que as pessoas venham cá ver, porque eu também gosto de ir a outros sítios, não é? E seria um bocadinho hipócrita da minha parte dizer, sim, eu Claro. vou, mas vocês não venham cá, não é? Isso não fazia sentido. Mas que fosse assim um bocadinho, eu não digo controlado, porque é muito complicado de gerir isto, é muito complicado de gerir, eu não tenho soluções, mas de facto eu acho que no geral o balanço é positivo, ok? Só precisamos é de não nos esquecer das pessoas que vivem nos sítios, e isto também é válido para quando nós vamos lá para fora. Eu sei que é muito interessante ficar no centro histórico ou ficar naqueles bairros mais centrais e etc, mas se estivermos rodeados apenas de outros turistas, qual é que é o objetivo, não é? Porque eu vou para lá não é para estar rodeada de outros turistas, é para estar com as pessoas daquele país e conhecer aquela cultura, e que acaba por ser um bocadinho a mesma coisa, penso eu. Mas pronto, eu acho que no geral é positivo. Há depois é estas coisas, mas enfim, acho que com uma boa gestão a coisa acaba por se conseguir fazer. Vamos ver depois da Sim, pandemia, não é? Se exato, os vamos ver o turistas, que acontece. exatamente, se os Sim, turistas voltam e se nós aprendemos realmente a gerir, se calhar, um bocadinho exato, um melhor bocadinho este melhor. fluxo gigantesco É isso, que conhecemos nos é últimos isso, é anos. isso. Catarina, és um bocadinho embaixadriz de Portugal quando estás lá fora? Gostas de falar de Portugal? Gosto muito de falar, em especial quando as pessoas não conhecem e quando acham que nós somos Espanha. Nessas alturas gosto muito. Então, olha, é assim, é um país diferente, temos algumas coisas parecidas, temos muita história em comum, houve uma altura em que o rei foi o mesmo, mas, Mas não mas somos espanhóis. exato, mas nós somos espanhóis, é assim diferente, enfim, e muitas vezes se explicarmos com países que estão lá ao lado é muito fácil das pessoas perceberem, não é? Claro. Por exemplo, estamos, sei lá, num país qualquer e dizemos, olha, imagina, que se gostavas que te chamassem a nacionalidade do país ao lado, e as pessoas dizem, de facto não, eu pronto, é a mesma coisa. Mas sim, gosto de falar um bocadinho de Portugal e às vezes até já mostrei no mapa, algumas pessoas estavam assim mais perdidas na geografia, o que também é natural, porque, por exemplo, eu também não sei todos os países do Claro, mundo, não é? claro. Se me disserem que são de um país qualquer, eu se calhar, ok, eu sei mais ou menos dizer qual é que é o continente, mas não sei exatamente onde é, portanto compreendo perfeitamente que nem toda a gente saiba exatamente onde é Portugal. Mas sim, gosto de falar um bocadinho e de falar da gastronomia, de falar, mostrar fotografias de Lisboa, que é a minha cidade preferida. Mas pronto, sim, gosto muito. Diz-me uma coisa, sim, falar de Lisboa e por aí fora, mas tens a sensação, Catarina, que com o facto de conheceres muitos outros países ou de viajares muito, tens outro olhar sobre Portugal? Achas que foste influenciada na tua relação com Lisboa ou com o país pelas viagens? É assim, sem dúvida nenhuma que sim, e eu acho que é muito importante nós irmos lá para fora para vermos duas coisas. Uma é aquilo que os outros fazem de bem e que nós não estamos a fazer, e para vermos que afinal há muitas coisas que nós estamos a fazer bem. Ok? Porque existe muito esta coisa, enfim, muita gente pensa, Portugal, isto é sempre a mesma coisa, isto é só aqui, etc, etc. E quando tu vais lá para fora e vês, não, de facto, há muita coisa em Portugal que é fantástica, que é incrível. E ir para outros sítios dá-te também essa perspectiva. E depois, para mim, a minha ideia de ir para fora é, ok, vamos ver o que é que eles estão a fazer que nós podemos
utilizar também aqui e ver que, ok, eles estão a fazer uma coisa que se calhar nós estamos a fazer melhor, por exemplo. E ter estas duas perspectivas eu acho que é muito bom. O que é que tu achas que Portugal poderia aprender com alguns países de lá de fora, Catarina? Tens Olha, assim um exemplo que me possas dar? sim, há uma coisa, um exemplo assim um bocado parvo, mas que é sempre o que eu me lembro, porque como eu disse, eu estive no Canadá a viver lá durante 6 meses e há uma coisa para mim que é fantástica lá, que é o sistema de transportes. Obviamente que era uma cidade muito pequena, basicamente só havia autocarros, mas os horários eram todos cumpridos. Em Lisboa também já está muito melhor, atenção. Durante uns tempos há muita gente que diz a Carris é uma porcaria, etc. Mas as coisas melhoraram muito e neste momento os autocarros são muito modernos, mas a nível de tratamento das pessoas eu acho que é muito diferente. Por exemplo, não é que nós não sejamos simpáticos ou que não saibamos receber porque sabemos muito bem, mas nesta questão dos transportes para mim foi uma coisa que me marcou muito. Eu posso dar um exemplo muito concreto que tem exatamente a ver com estes autocarros. Então o que é que acontecia? Nós entrávamos no autocarro, o motorista dizia-nos bom dia, boa tarde, etc. E depois, quando estamos a sair da paragem e as pessoas saíam pela porta de trás, toda a gente agradecia ao motorista. Uau! Toda a gente, sabes? Enfim, essa é uma daquelas coisas que eu fico, caramba, isto é muito interessante, não é? Por exemplo, alguém vir a correr muito rápido para a paragem do autocarro e o motorista espera pelas pessoas, enfim, há todo assim um cuidado em relação às outras pessoas que não quer dizer que não haja cá, não é? E está pessoas e pessoas, e há motoristas e motoristas, Claro. como é óbvio, mas esse foi assim um exemplo porque eu nunca apanhei lá nenhum motorista que não esperasse por ninguém, por exemplo. E cá em Lisboa já aconteceu algumas vezes. Sim, sim. Não, aliás, vou voltar àquilo que tu dizias, ou insistir que tu dizias que era uma cidade pequenina e aqui, Pois, se comparar com Lisboa, claro, provavelmente o sistema de transportes em cidades exato. pequeninas portuguesas serão bem piores do que são em Sim, Lisboa. pois, exatamente, sim, Por sim. isso, E nós temos muitos sítios que o transporte não chega lá, por exatamente. exemplo, ou só há um de manhã e um à tarde, enfim, e a nível de mobilidade acaba por ser mais complicado e que foi algo que eu não senti lá, por exemplo. Ok, então isso achas que faz parte daquelas coisas que tu vês e pensas, ok, isso podia ser Sim, melhorado em por Portugal. exemplo, E por ao exemplo. inverso, Catarina, o que é que tu achas que estavas a dizer que afinal, quando estás lá fora, às vezes podes perceber que há coisas boas em Portugal também? O que é que tu consideras Sim. coisa boa portuguesa ou de Portugal? Olha, se agora assim de repente não me estou a lembrar de nada, mas não, mas há, por exemplo, deixa-me cá ver se eu lembro assim de alguma coisa em particular, mas mesmo a nível de uma coisa tão simples como a nível de condução e de respeito pelas pessoas na estrada, que em alguns países é muito pior do que cá, e assim, é mesmo como imagina, eu senti muito isto, um exemplo estou aqui tão próximo que é em Roma. Eu em Roma, para passar na passadeira, tinha de praticamente me atirar para conseguir passar, mesmo estando verde para mim, sabes? E cá, independentemente do que digam dos motoristas, praticamente toda a gente para na passadeira, ok? Eu De estou vez em contigo quando. nessa ideia, Catarina, porque Roma foi a única cidade onde eu fui buzinada na passadeira. Eu estava a Pois, atravessar e eles não tinham tempo para estar à espera que eu atravessasse exato. e isso nunca me tinha acontecido em lado nenhum, portanto estou contigo. Exatamente, exatamente. Eu em Roma tive uma situação super caricada que foi, eu estou a andar na passadeira e vem um carro que vai para o outro lado para me passar enquanto eu estava, eu assim, ai caramba, portanto, mesmo que, sim, cá nem toda a gente conduz como deve ser, como é óbvio, mas não tenho situações destas, Ok, isso sim, nunca sim, tens razão. E é aconteceu. engraçado porque efetivamente há muitas pessoas a queixarem-se da condução Pois, portuguesa, não é? E mas se depois, calhar não é assim tão má comparada com outros países exatamente. aqui tão perto. E eu quis mesmo dar este exemplo porque é um país já aqui, não é? Não é propriamente, faz parte da Europa, é uma coisa pertinha, portanto, também acontecem assim coisas. Se tivesses que definir um bocadinho Portugal, Catarina, o que é que tu dirias sobre Portugal? Que país somos? Ou que povo somos, nós os portugueses? Olha, eu acho que, enfim, não sei se isto é verdade para todos os países, mas eu sinto muito que nós somos um bocadinho críticos de nós próprios, mas não admitimos que os outros o façam. Sim, bem Ou visto. seja, nós somos muito críticos a dizer, isto em Portugal faz assim, etc. Mas se vier algum Demasiado estrangeiro. críticos, Catarina. Sim, sim, Demasiado críticos. sim, Para sermos exatamente. críticos. Tu achas que somos demasiado? Somos muito. Exato, sim, acho que somos um bocadinho críticos demais.
Mas, por outro lado, se vier alguém de outro país dizer mal ou assim de Portugal, acabamos por defender muito, não, não é nada disso. Acaba por ser assim esta dualidade. Acho que somos ligeiramente esquizofrénicos nesse sentido, mas acho que somos um povo que sabe receber muito bem. E acho que fazemos um esforço real para compreender os outros e fazemos um esforço, por exemplo, para tentar comunicar com as outras pessoas, que é algo que eu, por exemplo, eu em Espanha não senti isso. Eu tento falar portunhol, eu não falo espanhol, mas tento falar portunhol e muita gente foi algo que eu senti, não é? Obviamente também depende das zonas em Espanha. Por isso é que eu digo, a minha perspectiva é a minha, Claro, isto não claro. é verdade absoluta, não é nada disso, é muito pessoal. Mas não senti que houvesse um esforço como nós fazemos, mesmo pessoas que não falam mais nada, que só falam português, quando vem um estrangeiro, acho que tentamos muito compreender e ver o que é que a pessoa quer e com gestos, com apontar, enfim, qualquer coisa, acho que isso é uma coisa que nós fazemos muito bem e que eu não vejo, por exemplo, acontecer em Espanha. Ok? Da minha experiência, repito. Se houver alguém que tenha uma experiência diferente, pronto, vamos conversar sobre isso também. Exato. Catarina, tens assim um país ou um povo que te tenha marcado particularmente, um sítio assim muito especial para ti? A Mongólia. Sim? A Porquê? Mongólia. A Mongólia é lindíssima e é um país, eu gosto muito de natureza. Eu adoro estar no meio da natureza, seja ela qual for, montanha, rio, planície, enfim, tudo o que seja floresta, tudo o que seja natureza eu gosto muito. E a Mongólia, para já, o país, a população é muito, muito baixa, digamos, para a dimensão do país, e está concentrada maioritariamente na capital, em Ulaanbaatar, e depois há muitas famílias nómadas que vão trocando de localização e, portanto, muita parte do país é muito crua, é muito natural, é muito natureza pura que praticamente não teve intervenção humana e eu adorei estar ali naquele espaço e não ver praticamente ninguém durante quilómetros, assim uma estepe interminável e saber que aquilo teve muito pouco intervenção de pessoas, aquilo está ali assim e depois achei também que toda a gente era muito simpática, um bocadinho aquela característica que eu acho que nós também temos, de tentarem falar connosco e perceber e demonstrarem curiosidade e, enfim, gostei mesmo muito da Mongólia e gostei muito do povo da Mongólia e foi assim uma coisa espetacular, quero voltar, quero muito Isso é voltar. uma pergunta, olha, costumas voltar a sítios Sim, onde já sim, foste? Sim, sim, não sim, és sim. daquelas pessoas de, ok, já fiz check, não volto mais. Não, não, não. Não, porque é assim, a minha perspectiva, lá está. Eu gostava de. A minha ideia é ir a todos os países do mundo, ok? Mas eu não penso, já fui ali, não quero ir outra vez. Eu não me importo nada de repetir países, em particular porque nós, imagina, vamos uns anos mais tarde, pode haver modificações, Claro. ok? E nós também mudamos. Portanto, a nossa perspectiva vai ser diferente, certo? É diferente eu ter ido a um país onde eu estava numa posição na minha vida, não é? E entretanto, uns anos mais tarde, estar num sítio completamente diferente na minha vida e ver aquilo com outra perspectiva. Ou estar com outras pessoas, por exemplo, porque as pessoas com quem vamos também podem ter influência na viagem em si, ou as pessoas que conhecemos lá no sítio, enfim, há toda uma série de coisas que mudam, apesar do sítio ser o mesmo. E isso pode nos dar uma perspectiva completamente diferente. Ou até mesmo tempo, não é? Imagina, fomos a um sítio e estava sol e depois vamos noutra altura e está a chover ou vice-versa, isto dá-nos uma ideia completamente diferente das cidades e tudo. Portanto, sim, eu não me importo nada de repetir locais, tanto aqueles que gostei como aqueles que não gostei, porque aqueles que eu Sim, gostei, para quero voltar aos sítios onde. estar. Exato, eu quero voltar àqueles sítios onde fui feliz, não é? E quero voltar àqueles sítios onde eu não gostei para lhe dar uma nova oportunidade, porque pode ser que da segunda vez goste, nunca se Claro. sabe. Ok, sim, sim, acho que sim, boa mentalidade, acho que é importante dar uma segunda oportunidade, é verdade. Catarina, um sítio assim onde tu ainda não foste, mas queres muito, muito ir. Ao botão. Ok, uau! Botão, sim. Sim. É um país que eu queria ir há muito tempo, que A impressão também. minha, gostas muito daquelas zonas do Oriente. Eu gosto, sim, mas é assim, há muitos sítios onde eu gostava de ir. Só que eu tenho alguns problemas e já vou explicar. Por exemplo, uma das minhas viagens de sonho é ao Egito, Ok. mas eu odeio calor. Ah, sim, isso é um problema então. Exato, portanto tem sido assim, uma viagem tem sido adiada muito por causa disso, porque começo a pensar naquele calor todo e que vou sofrer imenso. Portanto, sim. O Botão,
é um país como ainda não está assim muito aberto e tu para entrares precisas de, enfim, aquilo não é difícil de entrares, precisas é ter dinheiro. Claro. Porque aquilo tens de pagar, só consegues ir com guia, não consegues ir sozinho e tens de pagar um valor por dia, mas está tudo incluído, alojamento, refeições, etc. Portanto, acabas por não ter assim muita liberdade na medida em que não andas por lá sozinho à vontade, mas tu consegues construir o teu programa da forma como tu quiseres. Portanto, dizes mais ou menos quais é que são os sítios que tens interesse, onde é que gostavas de ir e aquilo é arranjado para ti. Ok? A questão é que é caro. Mas Então, é isto que te atrai nesse destino, Catarina? É esta ideia de fazer uma viagem que é uma viagem um bocadinho no limiar ali da falta de liberdade? É quase não é? não é exatamente por isso, é por ser um país que é muito pouco explorado. Ok. Okay? Que não tem assim tantos visitantes quanto isso, ok? Talvez muito por causa disso e por causa do Claro. preço, certo? E porque dizem que é o reino da felicidade. E pronto, eu sou uma pessoa muito feliz e eu quero ir ao reino da felicidade. Acho que quer dizer, confirmar, não é? Se Mas realmente. pronto, mas eles têm muito aquela questão do turismo acaba por ser controlado Uhum. e é assim que eles também conseguem manter muitas das tradições, por exemplo, ok? E essa preservação para mim também é importante. Ok, para ti Toda faz essa sentido parte então. da cultura ainda estar muito preservada e não estar assim modificada e massificada e ocidentalizada, digamos. Ok, mas essa realmente é a viagem que tens que fazer, não é? Qualquer dia, Sim, não sim, sabemos quando, mas sim, lá sim, estará, na lista. exatamente, sim. Ok, e tens que trabalhar então a parte de suportar o calor para poder fazer a viagem ao Egito também, Sim, tenho. que provavelmente provavelmente sim, um destino de sonho. É porque fico com muito mau humor quando estou com calor. Então não é uma boa ideia. Até porque eu já percebi pelas publicações que eu tenho acompanhado nas tuas redes Uhum. sociais que gostas de história, que gostas de Gosto. toda esta parte cultural também, daquilo Sim, que as sim, sim. viagens nos podem proporcionar. Portanto, acredito que o Egito seja efetivamente um Sim, lugar sim, ideal sim. para isso. Exatamente. Catarina, vamos voltar a Portugal. E eu ia-te perguntar, até porque a maior parte dos meus seguidores são estrangeiros, Uhum. o que é que tu poderias, ou o que é que tu aconselhas em Portugal? O que é que as pessoas que vêm a Portugal ou que vivem cá têm obrigatoriamente que conhecer em Portugal? Ok, essa é uma pergunta um bocadinho difícil, porque é muito complicada, porque na verdade, porque depende muito daquilo que as pessoas gostam, do tipo de turismo e do tipo de coisas que gostam de visitar. Porque é muito diferente as pessoas que gostam mais da parte das cidades, daquelas que gostam mais da parte da natureza, por exemplo, o turismo de natureza. De qualquer das Então formas, dá-me aqui duas ou três opções exato, em função sim, do que gostamos. sim, 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 sim. Eu não posso deixar de não dizer Lisboa. Já percebi, eu já estava à espera desta resposta. Exato, era isso que eu mesmo que eu ia dizer. Mas eu concordo contigo, É Catarina, muito óbvia, mas apesar de estar a viver, de estar a viver e sim, há muito tempo muito perto do Porto, portanto da cidade rival, basicamente, sim, confesso que Lisboa é para mim realmente a sim. cidade imperdível de Portugal, sim, portanto tenho Eu que também, eu acho que concordar contigo. sim. E depois há muitas coisas aqui à volta de Lisboa, não é? Nós temos Cascais, temos Sintra, temos toda a parte, se formos para Sintra, depois temos toda essa parte aí da costa que também é toda muito bonita. E mesmo a sul, Setúbal, por exemplo, Sines, toda a costa vicentina, por exemplo, também é espetacular. E sim, agora, o Porto também é muito bonito, atenção, eu também gosto muito do Porto. Eu acho que é uma cidade que soube reinventar muito bem nos últimos anos. Não tem nada a ver como era há uns anos, acho que foi uma cidade que cresceu muito bem e que, enfim, tem assim um ar muito vivo e muito alegre. Não tem nada a ver com as histórias, por exemplo, que a minha mãe me contava de como era o Porto há muitos anos atrás, que era uma cidade escura e assim, enfim, agora não é nada disso, é mesmo uma cidade muito bonita e apesar de ser a cidade rival, digamos assim, eu gosto muito do Porto e também acho que deve ser visitado. E depois gosto muito de Coimbra também. É Ok, uma cidade que gosto muito. Depois, se formos mais para nível de natureza, por exemplo, o Gerês para mim é imperdível. E como eu disse há bocadinho, eu nunca fui aos Açores, nunca fui à Madeira, mas os Açores são espetaculares.
Eu acho que as nossas ilhas merecem ser visitadas e São Miguel é a mais óbvia, digamos, que acaba por ser para onde a maior parte das pessoas vai. Eu ainda não fui às Flores, mas também deve ser assim uma coisa espetacular. Para quem é apaixonado por natureza, lá está, claro que sim. E depois, obviamente, bom, temos as praias, mas eu não referi as praias porque eu pessoalmente não faço praia, não faço praia. Enfim, não é daquelas coisas que eu gosto muito de fazer. E acho que Gosto muito, provavelmente as praias são a parte mais conhecida, não é? pois, exato, De Portugal, portanto exato, exato. não é grande novidade. Sim, sim, sim. E enfim, eu estive a fazer uma rota há pouco tempo, que foi a rota das aldeias do Xisto e a das aldeias históricas. Essas duas são muito interessantes. E é muito mais da aldeia, assim, coisas mais pequeninas para além de grandes cidades. Achas que o turismo neste momento está a ser. Quando eu digo que o turismo não tem a ver com aquela ideia que estávamos a falar há pouco da chegada dos turistas, mas mais na oferta turística, achas que o turismo está a ser bem trabalhado em Portugal ou ainda falta qualquer coisa? Fora de Lisboa e do Porto, se calhar. Eu acho que ainda falta um bocadinho, sim, em especial lá está, fora de Lisboa e do Porto, porque eu disse Lisboa como a primeira coisa, mas é porque eu de facto tenho assim um viés um bocadinho grande em relação a esta cidade, Claro. mas Portugal é muito mais do que isto. E, por exemplo, Évora é espetacular. Eu gostei muito de Évora. Eu tinha ido, acho que tinha ido lá uma vez quando era pequena, mas já não me lembrava muito bem. E regressei o ano passado, sim, o ano passado, e gostei muito de Évora, por exemplo. E nós temos muitos sítios muito bonitos que merecem uma visita em cidades mais pequenas que não são tão faladas, e que eu acho que merecem uma visita também, para além de Lisboa e de Porto, como é óbvio. Mas falta um bocadinho de comunicação. Bocadinho de comunicação, sim, acho que falta um bocadinho de comunicação. Acho que continuamos a estar muito centrados nas duas grandes cidades, e em Lisboa em particular. E os turistas deviam sair daqui e explorar outros sítios, porque não é porque eu não os queira cá, em Lisboa em particular, mas é mesmo porque há muitas coisas que merecem uma visita, que merecem mesmo uma visita. Sim, muito bem. Então o que eu vou fazer é que vou sugerir a todos aqueles que virem este vídeo para Sim, irem ao teu Instagram do Mundo Indefinido, sim, sim, porque lá sim. eles podem encontrar muitas opções de viagens por Sim, Portugal que tens é feito. verdade, é verdade. E eu reparei, aliás, isto é muito engraçado porque antes da pandemia, isto em janeiro, eu tomei a decisão que ia partilhar mais coisas em Portugal, sobre Portugal, tanto no Instagram como no blog. E foi assim uma decisão que eu tomei porque me apercebi que tinha muito pouca coisa sobre Portugal e eu sempre viajei cá, mas no blog e no Instagram não tinha praticamente nada. Tinha de muitos sítios onde eu já estive, que é muito interessante e gostei muito deles, mas eu pensei, mas falta aqui qualquer coisa. E então em janeiro comecei a partilhar muito mais coisas sobre Portugal. E depois, entretanto, veio a pandemia e desde janeiro que não modifiquei, continuei a partilhar sobre Portugal e não mudei. Talvez em 2021 volte a partilhar coisas internacionais, mas a minha ideia é até ao final do ano continuar a partilhar apenas Portugal. E normalmente as pessoas. Tens algum feedback, Catarina, dessas novas partilhas, dessa mudança Sim, de destino? sim. Sim, é muito curioso. Tenho muita gente que tem gostado muito, em especial porque, entretanto, ficámos sem poder ir lá para fora, não é? Claro. E acho que as pessoas valorizam muito estas partilhas, até de coisas mais perto ou não tão óbvias, por exemplo, que para lhes dar ideias para um fim de semana, para uma escapadinha assim rápida cá em Portugal. E sim, o feedback tem sido muito positivo. A maior parte tenho recebido muitas mensagens mais do que estava à espera de pessoas a dizer obrigada por partilhares isto, obrigada por partilhares aquilo. Esta Então, pandemia vai levar os portugueses a sim, eu acho que reencontrar sim. Portugal, se calhar? Eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que já se notou isso um bocadinho este verão que passou Sim. e acho que vai continuar a ser uma tendência para os próximos tempos. Muito E acho bem. que fazem muito bem, porque é incrível. Eu acho que essa é uma excelente palavra para terminar esta entrevista, exatamente. Acho que fazem muito bem, porque é incrível, sim, sim. E sim, e acho que temos que tentar ao máximo conhecer todos estes tesourinhos que há Sim, pelo país fora. é mesmo. Catarina, muito obrigada por este bocadinho Sim. e Obrigada eu, gostei desejo-te muito de muito falar. boas viagens cá dentro ou lá fora, onde tu quiseres, Sim, assim sim. que pudermos viajar um bocadinho mais à vontade. Sim, tá bom. Muito Agradeço-te imenso. obrigada. Obrigada eu. Obrigada, Sara.